Ok. Boa noite aos irmãos e irmãs. Vamos fechar os olhos, tomar uma postura cômoda para acalmar um pouco a mente. Vamos respirar suavemente, inhalar e exalar suavemente. Inhalar profundo e suave. Exalar. Vamos abrir os olhos lentamente para assistir a palestra do nosso irmão Nelito sobre o budismo. Pronto, Nelito. Ok, obrigado, Câmara. Boa noite a todos, muito prazer estar junto. Mais um encontro, que ele seja bem produtivo para todos nós, que sirva de aprendizado e que seja útil para o nosso dia a dia, que é o mais importante, não é? Eu já falei a primeira vez, acho que com um grupo, ano passado, sobre o budismo, né? Eu dei alguma coisa sobre esse tema, mas alguém me disse, eu li em algum lugar que as pessoas devem ser muito mais lembradas do que instruídas, né? Nós já escutamos tantas coisas importantes e que talvez nem precisássemos ouvir outras coisas mais. Agora precisamos sempre estar sendo lembrados dessas coisas. Então, falar sobre o budismo sempre vai ser algo, mesmo que repetido, mas vai ser sempre algo novo e importante, porque enquanto não for assimilado, enquanto não for vivido, enquanto não deixar de ser apenas um conhecimento para ser uma experiência de vida, perde o sentido, não é? Eu queria começar, eu baseei nossos estudos, ou esse estudo de hoje, nesse livro, que é um livro chamado Budismo Claro e Simples. Fantástico esse livro. É da editora Pensamento. Steve Hagen é o nome do autor. É um livro que eu li e reli já pela terceira vez. Às vezes até eu fico pensando, eu tenho tantos livros na minha biblioteca e tenho que reler de novo vários e vários, que são muito bons, e então às vezes é mais importante reler um livro bom do que comprar um outro livro, né? E eu estava relendo esse livro e disse, não, isso aqui é um tema bacana que eu posso comentar e dividir com as pessoas do nosso grupo e os nossos convidados, simpatizantes. E depois eu reli, ao mesmo tempo, esse livro do Osho, que é sobre o Buda. Não é? Eu gosto muito do Osho porque ele tem uma visão muito seca, muito clara, muito imparcial. Ele não entra nesse caminho de religião, não. Né? Eu gostaria até de ler para vocês o que tem na última capa, que ele diz assim, ó, os ensinamentos de Buda nos mostram uma forma de vida, não de crença. Eles são extremamente científicos, empíricos e práticos. Buda não é filósofo nem metafísico. É um homem que tem os pés no chão. E segundo o próprio Buda diz, que você pode mudar a sua vida. Não é preciso acreditar em nada. Na verdade, as crenças são barreiras que impedem a verdadeira mudança. Comece sem nenhuma crença, sem nenhuma metafísica, sem nenhum dogma. Comece absolutamente despido, sem teologias ou ideologias. Comece vazio. Este é o único caminho para se chegar à verdade. Então, por aqui você tem a ideia de como nós não iremos falar sobre
religião. Eu acho até um absurdo você pegar budismo, taoísmo, confucionismo e colocar como forma de religião institucionalizada. Porque, na verdade, foram filosofias. E eu sempre digo, Buda, para mim, foi o primeiro grande psicólogo da humanidade. Foi a primeira pessoa que tentou entender a mente humana e descobrir que todo sofrimento humano nasce justamente da nossa mente. Aqui nesse livro, que é o estudo de hoje, ele diz assim, na orelha ele diz assim, Buda disse que a condição humana é como a de uma pessoa ferida com uma flecha. A situação é dolorosa e urgente. Mas em vez de conseguir ajuda imediata para a nossa aflição, pedimos detalhes sobre o arco do qual a flecha foi disparada. Perguntamos quem fez a seta. Queremos saber sobre a aparência e a educação da pessoa que atirou. Perguntamos por muitas coisas inconsequentes, enquanto negligenciamos o nosso problema imediato. Perguntamos pelas origens e pelos fins, mas deixamos esquecido o momento atual. Nós o deixamos esquecidos, mesmo que vivamos nele. Devemos primeiro aprender como fazer a jornada no agora. Então, se você pegar todo o ensinamento de Buda, você não vai ver ali nada de metafísico. Buda, em momento algum, se preocupa de onde eu vim, o que eu tenho depois da morte, existe reencarnação, não existe. Buda nem sequer acreditava em Deus, nem acreditava na alma. Né? Então, como você pegar um ensinamento do Buda e transformar numa religião, quando o princípio primeiro de uma religião é acreditar num Deus? Né? Mas assim fizeram os seus discípulos. Tem uma historinha muito bacana, né? Diz que o demônio manda seu ajudante para a Terra, e na Terra o ajudante passou uns dias aqui, volta lá para o Beelzebul e diz assim, rapaz, a coisa lá na Terra tá quente. Tem um barbudo lá, cabeludo, que tá falando sobre amar os inimigos, tá falando sobre se alguém bater no seu rosto, dê o outro. E ele está ganhando muitos seguidores e é muito preocupante. Acho que nós temos que fazer alguma coisa, senão nosso reinado lá na Terra acaba. E aí o diabo fala assim, esquenta não, deixa ele falar. Depois que ele se for, a gente vai lá e faz uma religião, forma uma religião das suas palavras. Ou seja, a religião muitas vezes, é o que Buda diz, a crença muitas vezes é a barreira para se chegar à verdade. Por isso que ele pede. Esqueça as crenças, os dogmas, as ideologias, as teologias. Esvazie-se totalmente se você quiser chegar à verdade. Então, eu, particularmente, procuro hoje levar uma vida segundo os princípios da filosofia budista, da renúncia, do desapego, do mínimo para viver, porque isso traz uma leveza que não tem tamanho. Então, você não pode, de momento algum, esperar dessa nossa conversa algo sobre religião, alguma resposta sobre o que vem depois da morte, o que existe, porque esse não é e nunca foi a preocupação de Buda. Buda teve sempre a preocupação de o que é que nos faz sofrer? Por que é que sofremos? Como podemos deixar de sofrer? Sempre foi essa a procura
de Buda. Então, toda aquela mitologia, Buda era um príncipe que largou a família, que nunca teve contato com o sofrimento, porque aquela balela toda, toda aquela mitologia, todo aquele simbolismo. Esqueçam isso. Buda era uma pessoa que chegou aos 29 anos de idade, casado, com um filho recém-nascido, mas não suportou mais a sua crise existencial. Ele simplesmente queria resposta para o sofrimento humano. E aí ele sai de casa, e aí vem toda aquela mitologia que ele saiu, viu um velho, viu uma seta, viu um doente, viu um morto, e a partir daí ele... Não, isso é mitologia, isso é simbolismo. Por amor de Deus, a Índia nesse tempo era o maior reino da Terra. A Índia no tempo de Buda já tinha universidades, para vocês terem uma ideia. Buda como filho de um governador, de um governante de província, que nem príncipe ele era, porque o reino tinha um rei e tinha as províncias. Buda era filho de um dos governadores de uma das províncias, que nem era uma das maiores províncias. Digamos que Buda era filho do governador do Ceará e não o filho do presidente da República. Mas quando a mitologia, vocês podem usar que os contos de fadas, eles usam muito a história do príncipe. Porque o que é um príncipe? É alguém que vai ser rei. É alguém humano que tem potencialidade, potenciais para ser divino. Então, todo conto de fada, que normalmente a gente, quem buscar e se interessar por contos de fada, vai ver todo o simbolismo, que tudo faz parte da descida da alma para esse universo, para essa encarnação e depois voltar. O príncipe é aquele que vai ser rei, mas ainda não é rei, mas tem todo o potencial para ser rei. Mas Buda não era o caso. Buda era um filho de um governador de uma província, passou por universidades, mas não encontrou ali, em lugar nenhum, resposta para o sofrimento humano que ele queria tanto entender. Então Buda sai de casa, procura alguns mestres, que haviam muitos por ali, não encontra em nenhum deles a resposta e resolve então, através da meditação, buscar as respostas. Né? Eu tenho aqui em minhas mãos um livro chamado Dhammapada. Esse livro é simplesmente o que há de original na fala de Buda. E se você pegar no índice, eu vou dizer que o índice fala que temos a atenção, a mente, o sábio, o honesto, o castigo, a velhice, o autocontrole, o Buda, a felicidade, o apego, a ira, e por isso não tem momento algum falando de Deus, de alma, de reencarnação. Então é psicologia pura. Tá? E Buda, quando ele se senta durante 6 anos, assim conta a história, durante 6 anos que ele sai de casa, entre ele sair de casa e se tornar um Buda, nós estamos falando da pessoa chamada Siddhartha Gautama. Um Buda nada mais é do que aquele que despertou para a realidade. Ou seja, todos nós, a humanidade, estamos num processo de dormir, de sono, de sonhos. E Buda, antes de Siddhartha, tiveram vários outros Budas, depois de Siddhartha, tiveram vários outros Budas. E todos nós, segundo o Buda, temos o potencial para despertar, para tornarmos um Buda. Buda nada mais é aquele que desperta a sua consciência para a realidade. É aquele que enxerga o mundo como ele é, e não como a gente quer que ele seja. E aí está a diferença entre perceber, ver, percepção e concepção, que é justamente quando eu coloco aquilo que eu vejo dentro de um conceito. E aí deixa de ser a realidade para ser meu ponto de vista sobre a realidade. Essa é a diferença. Buda diz, veja, perceba, e só. Não adianta se apegar a essa realidade, porque ela muda.
Existe uma lei da impermanência, as coisas estão em processo de mudança sempre. Nada fica parado no universo, está parado no universo. Você está dormindo, teu coração está batendo, teu pulmão está inflando, desinflando, o teu sangue está circulando quilômetros e quilômetros dentro do teu corpo, nada está parado. Então o Buda diz, olha, veja aquilo que é agora, porque daqui a pouco não é mais isso. E se você tentar enquadrar, encapsular essa realidade que está acontecendo agora, você sofre. Porque você quer paralisar uma coisa que é movimento. O mundo é movimento, tudo na vida é movimento. Ah, esse momento está ótimo. Ah, eu queria que isso não passasse nunca. Passa. Vai passar, não se apegue. Não deseje que não passe, porque passa. Isso pode ser ruim para quem está vivendo um momento bom, mas é ótimo para quem está vivendo um momento ruim. Porque eu sei que se eu estiver sofrendo agora, por uma causa, vai passar também. Então não adianta me desesperar. O que é bom passa, o que é ruim também passa. Tudo é passageiro. Inclusive o motorista e o cobrador, já diz a piada. Então não tem. Se você quiser congelar a realidade, você sofre. Porque não é possível congelar a realidade. Então, no primeiro, depois de 6 anos de meditação, e eu acredito que talvez Buda tenha chegado a esse despertar muito antes de 6 anos, talvez ele tenha despertado 3 anos antes, e ficou debaixo de uma árvore fazendo o treinamento de poder ficar desperto todo o tempo. Uma coisa é eu saber que existe a impermanência, outra coisa é eu viver dentro dessa sabedoria da impermanência. Então Buda ficou muito tempo treinando e procurando ficar no aqui e agora, nesse momento, sem distrações, sem devaneio, sem deixar que a mente se inclinasse para um lado futuro ou que a mente se inclinasse para o lado passado. Veja bem que a mente trabalha em cima do passado e do futuro. A consciência é que trabalha com o presente, com o aqui e agora. Então, depois que Buda passa a ter essa percepção e a vivenciar essa realidade, ele diz, bom, agora eu posso sair por aí ensinando aquilo que eu descobri. E aí ele leva 45 anos ensinando que existe, sim, o sofrimento. Uma vez aqui na Terra, não tem como não sofrer. E nem mesmo um Buda deixa de sofrer. E você imagina Siddhartha Gautama, depois de desperto, depois de se tornar um Buda, ele vai andando e leva uma topada. Dói, o dedo dele vai doer igual o meu, o seu. E dor é sofrimento. Mas Buda sabia que a existência do sofrimento é inerente à natureza humana. E até a que não é humana, a dos animais, a das árvores. Então ele disse, uma vez aqui, nessa dimensão terrestre, o sofrimento pode ser eu ou pode ser a rainha da Inglaterra. Vai mudar o tipo de sofrimento. Mas todos estamos sujeitos ao sofrimento. Então Buda diz as 4 nobres verdades. Existe, sim, o sofrimento. Você fica velho, você adoece, você morre, você perde alguém que você ama e você sofre. Não tem como estar livre do sofrimento. Aí ele diz, se existe o sofrimento, eu quero saber quais são as causas do sofrimento. Essa é a segunda nobre verdade. Se tem um sofrimento, deve ter uma causa para o sofrimento. E se uma vez que eu descubra as causas do sofrimento, eu posso amenizar esse sofrimento. É a terceira nobre verdade.
Se o sofrimento tem causa, ele também tem como ser aliviado, ele tem cura. E a quarta nobre verdade é o 8 passos, o óptimo caminho, nobre caminho, que são aqueles 8 passos que você deve manter atento a eles para que você possa não sofrer, não cair de novo na ilusão dessa crença, ao invés dessa percepção do que é real e do que não é real. Veja que, como o Buda, ele vai profundo na psicologia humana e na mente humana. Ele quando fala, olha, gente, eu sei que tem sofrimento. E eu sei que, basicamente, a causa do sofrimento está na ignorância. O budismo fala em 3 causas, mas eu acho que vem as outras causas da ignorância. E a ignorância aqui não é de não conhecer ou de ser bruto. A ignorância aqui é de ignorar a realidade como ela é e colocar um ponto de vista meu, ou seu, ou nosso, como realidade. Acreditar que a realidade é assim, quando na verdade a realidade é assada. Então, a ignorância é justamente é o ato de ignorar o que está ocorrendo agora, de fato, em favor daquilo que nós imaginamos. Eu acho bem interessante isso, se você pegar um Donald Trump, campanha de Donald Trump, eu vou botar aqui Lula, Bolsonaro, Lula, Trump é uma figura só. Mas eu vejo de um jeito, você vê de outro. Talvez aqui cada um de nós tenhamos uma visão diferente de uma figura só. Por quê? Porque nós conceituamos. Eu não vejo o Lula. Eu vejo aquilo que me agrada ou me desagrada no Lula. Eu vejo aquilo que eu conceituo como Lula. Ou como Bolsonaro, ou como Trump. Aí eu fico imaginando como é que uma figura só causa tanta polaridade, tanto oposto, assim, alguém vê como um Deus, o outro vê como o diabo. Então, para você ver como nós não vemos a realidade como ela é. Nós imaginamos a realidade que queremos. Então, Buda, quando ele diz esteja desperto, esteja atento, é para você não cair nessa armadilha da crença, do imaginário e perder o contato com a realidade crua, nua, direta. Então, quando o Buda diz, olha, a ignorância, o não ver a realidade como ela é, e criar o nosso ponto de vista e o nosso conceito sobre a realidade, é que gera todo o sofrimento. Se eu pegar uma foto de Nonato com 2 anos de idade, eu tenho aqui um exemplo do meu filho. Se eu mostrar uma foto do meu filho com 1 ano, ele era branquinho e gordinho. Se eu mostrar ele aqui agora, ele é preto e magro. Se eu pegar essa foto do meu filho e mostrar para eles, quem é esse aqui? Tu sabe quem é esse aqui? Ele vai dizer, sou eu. Será que é você? Você mesmo? Não tem nada a ver. Era você quando você tinha 1 ano de idade. Seu corpo modificou todas as células. Dizem que cada 7 anos nós renovamos todas as nossas células. Mas nós rotulamos até aquilo que nós achamos que somos. Né? Eu sou isso, aquilo e aquilo outro. E aí quando alguém discorda do que eu sou, não me vê como eu acho que eu sou, aí eu me chateio, aí eu sofro, aí é dukkha. Dukkha é a palavra usada no sânscrito para dizer insatisfação, sofrimento, mas que na verdade é apenas uma roda com defeito. Dukkha é uma roda com defeito. Aí você vai para aquele tempo, imagina que só tinha carro de boi, a roda era de madeira, e um pedaço da roda quebra.
né? Aí você imagina quando a roda faz um giro e passa por aquele pedaço que está quebrado, ela saculeia. É um incômodo, é um sofrimento, é uma insatisfação. Então, dukkha é isso. Mas para nós aqui, para nossa compreensão melhor, vamos pegar como sofrimento desde o ponto inicial, que é uma insatisfação. Então o Buda diz, olha gente, o sofrimento, a insatisfação nasce simplesmente no fato da gente ignorar a verdade como ela é. Ignorar a verdade como ela é causa sofrimento. Não tem como. E aí Buda diz, olha, e veja que é uma questão de ponto de vista, de conceituação. Eu quero formatar, eu quero formular o meu jeito de ser, o meu ponto de vista como verdadeiro. Aí você cria o choque. Porque o meu ponto de vista não é o ponto de vista da Fátima. Não é o ponto de vista da Tâmara. E aí gera guerras. Ah, eu sou muçulmano, eu sou cristão. Ah, a verdade está no Alcorão. Não, a verdade está na Bíblia. Aí uns matam os outros. Se nós conseguirmos apenas perceber a verdade como ela é, nós não teríamos guerras, conflitos, simplesmente. Nem esse conflito interior, porque quando eu acredito numa coisa, esse meu acreditar, ele vem completo, cheinho de dúvidas. Porque eu sei que eu vou ser questionado por outro ponto de vista. De medo, porque eu posso amanhã, alguém com um intelecto mais privilegiado, desmanchar toda a minha tese de vida. Então gera sofrimento. Aí você pode perguntar, mas Nelitz, o que é que esse Buda diz que existe a verdade como ela é? O que é, na verdade? Como é essa verdade? Aí ele diz, olha, gente, a verdade é que tudo muda. Tudo é um vazio, não existe substância, porque nada está formado. Nós estamos num processo de transformação constante. Eu não sou esse hoje. Eu estou sendo esse hoje, mas amanhã eu posso mudar. Como dizia Raul Seixas dizia, eu sou essa metamorfose ambulante. Então eu não posso me definir, me rotular como sendo isso ou aquilo, se eu estou num processo de mudança sempre, de transformação sempre. Então a realidade, ela é desse momento aqui e agora. O que é a realidade? É isso aqui e agora. Agora não se apegue, porque amanhã essa realidade pode ser completamente diferente. Querer manter perto de você aquilo que você gosta e manter longe aquilo que você não gosta, causa sofrimento, porque aquilo que você gosta passa, desaparece. Aquilo que você não gosta vem, não está sob o seu poder. Infelizmente não está. Então o Buda diz, olha para a realidade do aqui e agora. Acho que o ocidental que melhor falou desse ponto de vista, né, vamos dizer assim, dessa realidade budista foi o Eckhart Tolle, no livro O Poder do Agora. Quem leu esse livro sabe o quanto ele fala do poder do agora. Só existe o agora. Ninguém acorda amanhã. Sempre que a gente acorda já é hoje. Então por que eu imagino, que eu crio, que eu espero para ser feliz amanhã? Não tem amanhã, gente. É hoje. Seja feliz com o que você tem agora. Porque até isso que você tem agora, você pode não ter amanhã. Mas nós vivemos nessa ignorância de esperar que quando eu casar, quando eu ganhar na loteria, quando eu tiver um aumento no meu emprego, quando eu tiver filho. E aí você perde o agora, a única coisa que existe na tua vida. E o despertar, e o ser um Buda, é justamente estar atento para o aqui e agora. E aí Buda diz assim, olha, se a ignorância é causada pela minha mente, e ela é a causa do meu sofrimento, eu posso simplesmente acabar.
com esse sofrimento? Se eu crio, eu posso deixar de criar. Se eu crio uma falsa realidade, eu posso deixar de criar. Então, Buda diz, olha, não vá pelas tradições, não vá pelos livros, pelo Alcorão, pela Bíblia, não vá porque fulano de tal disse, que Jesus disse, que eu disse. Ele é muito claro, nem o que eu estou dizendo, não acredite. Ponha sua razão, coloque em dúvida, em xeque. Aí se você vê que há coerência, se você vê que realmente faz sentido, abrace, viva esse acreditar. Mas não porque eu vivi, o Alexandre viveu e me disse, tenha suas próprias experiências, porque elas são únicas. Não vá pela cabeça dos outros, não acredite porque o pastor disse, o padre disse, o presidente disse. Põe em xeque, duvide. Buda e Descartes. São duas figuras que duvidaram de tudo. Descartes é o pai desse existencialismo, desse cientificismo. Porque Descartes saiu pegando e dividindo as coisas e duvidando até chegar num ponto final que ele diz, bom, penso, logo existo. Aí ele está errado, né? Porque para pensar primeiro a gente tem que existir. E Buda saiu dividindo, não, isso aqui, esse é o ponto de vista de fulano, esse aqui não é, esse aqui é do ateísta, esse aqui é do nihilista, esse aqui é do eternalista. Ó, gente, na época de Buda já tinha materialismo. Já tinha a ideologia de não haver nada senão a matéria. Não é de hoje. Mas Buda não acreditou em Mahavira, Buda não acreditou nos políticos da época, nos grandes sábios da época, ele colocou tudo em xeque. E ele diz, faça isso. Viva a sua experiência. E viva hoje. Viva agora. Porque você não sabe se vai ter amanhã. Porque o amanhã não é garantido. E aí quando o Buda diz, olha, se a ignorância é a causa do sofrimento, o discernimento, a sabedoria, é o remédio. Se eu conseguir discernir o que é verdade do que é falso, eu acabo meu sofrimento. Eu não vou me iludir com minhas crenças, nem com as crenças dos outros, da sociedade, da cultura, da igreja, da religião, da educação, não. Eu não vou me iludir. Eu vou discernir, eu mesmo. Eu vou separar o joio do trigo. Eu vou olhar a verdade como ela é. Não como eu quero que ela seja e não como o que outro me disse que é. Então, discernimento é justamente isso. Às vezes eu falo para o meu filho, às vezes aquilo que é bom não é o agradável. E aquilo que é agradável não é bom. Discernir o ruim do bom é fácil. Difícil é discernir o bom do agradável. E aí vai uma crítica para todos nós, que costumamos ser agradáveis para nossos filhos e não bons. Damos tudo que eles querem e muitas vezes nessa vontade de agradar, de ser bom, nós fazemos os mal. Acabamos por fazer o mal. Transformamos nossos filhos em egoístas, presunçosos, preguiçosos. Então, o discernimento é a solução para acabar com o sofrimento. E aí Buda diz, olha, existem 8 passos para você conseguir se manter atento, se manter desperto. Se você conseguir
manter sempre uma reta visão, uma reta intenção, uma fala correta, uma reta ação, um reto modo de vida, um reto esforço, uma reta concentração e uma reta meditação, você consegue se manter desperto e não ser engolido por Maia, a deusa da ilusão. Mas eu não vou falar aqui desses 8 passos, porque para mim, o primeiro, a reta visão, chama todos os outros. O mais importante de tudo é você ter essa reta visão. Ver a realidade como ela é. Ver que nada é permanente. Ver que a única coisa que não muda é o processo de mudança. E se nada é permanente, aí ele diz, outro fator de sofrimento é o apego. Eu me apego a algo que vai passar. E aí, quando passa, eu sofro. É lógico que sofremos. Aí ele diz, olha, gente, você tem tudo. Você já é íntegro. Você está precisando é se esvaziar. Quando você se esvazia de crenças, de dogmas, de preconceitos, você está completo. Então, não deseje nada. Porque o desejo também causa sofrimento. Eu desejo aquilo que eu não tenho. Quando eu tenho, eu me apego. Quando o que eu tenho e me apeguei vai embora, eu sofro. Eu desejo aquilo que eu não tenho. Eu não consigo ter. Eu sofro porque não consegui realizar meu desejo. Aí Buda diz, gente, a natureza do desejo é a insatisfação. Quantos desejos Fátima, Tâmara, Cícero, Alexandre, Nonato já realizou? E não vieram outros? E a insatisfação não continua? Por que que um desejo realizado dura tão pouco? Porque existe uma lei da impermanência. Imagina, essa lei governa tudo e todos, gente. Então, se eu realizo um desejo, eu fico satisfeito, mas é por tempo, pouco tempo, é efêmero. Porque as coisas continuam rodando, continuam girando. Então, aquele desejo, uma vez satisfeito, a satisfação dura muito pouco. Aí Buda diz, olha, o desejo, a natureza do desejo é a insatisfação. Eu diria, não, a natureza do desejo é uma satisfação efêmera, passageira, porque tudo é passageiro. Então não adianta eu estar desejando e desejando, como a gente deseja um iPhone 5, amanhã lançam um 6, e aí a mídia, aí o capitalismo, a indústria aproveita disso para todo dia lançar um iPhone novo. Porque o desejo de ter um iPhone 5 vai passar. Aí eles lançam o iPhone 6. O 7, o 8, o 10, o 11, já vai no 12, eu acho. A indústria, o capitalismo, o consumismo vive disso. Ela sabe muito bem que os desejos não são permanentes. Uma vez realizados, a satisfação dura pouco. Aí ele disse, vocês vão continuar assim a vida toda? Desejando, conseguindo, desejando de novo outra coisa maior, conseguindo. A casa é menor, eu quero uma maior. A casa tá boa, mas eu quero uma na praia. O carro é bom, mas minha mulher precisa de um. Meu filho quer outro. Vocês vão perder a vida de vocês nessa busca incansável, achando que vão se realizar através de realização de desejos. Buda foi profundo nisso. Maravilhoso. Isso já faz 2.500 anos. O mesmo problema da humanidade continua. De 2.500 anos anteriormente e hoje, o mesmo sofrimento humano. Ninguém
foi capaz de resolver. Quando surgiu o positivismo com Comte, Comte disse assim, olha, não dou 200 anos para todos os problemas humanos estarem resolvidos. Já fazem 300 anos e os problemas do ser humano continuam o mesmo. Nós fomos à Lua, nós temos aviões supersônicos, nós somos capazes de mergulhar numa profundidade enorme com um submarino. Nós estamos agora querendo chegar a Marte. A tecnologia faz com que eu esteja agora falando e vocês aí em Juazeiro do Norte, em Recife, em Aracaju, estejam me ouvindo. Tudo isso é muito bom. Mas os problemas existenciais humanos continuam os mesmos. Qual o sentido da vida? O que é que eu vim fazer aqui? Essas respostas até hoje ninguém trouxe. E Buda pelo menos apostou nisso. Buda diz, viva o hoje. Não busque sentido, porque quando você busca um sentido para a vida, você confunde mais ainda a tua cabeça. O sentido da vida é viver. E é viver o aqui e agora. Sem esquecer nunca que a todo momento existe a mudança, a transformação. Se você enterrar um ente querido hoje, um pai, um irmão, e daqui a 5, 6, 10 dias você exumá-lo, você vai notar que a barba dele cresceu, as unhas também. Até mesmo quando você desencarna, o processo de vida, de mudança no seu corpo continua. Então, o sofrimento humano está justamente nesse querer que o mundo ou que alguma coisa no mundo seja permanente. Nada mais do que isso. Quando eu me iludo com essa história, eu sofro. Tá ótimo hoje, feliz. Ganhei na loteria, tô rico. Vai atrás. Tem um cálculo aí, tem até uma estatística que mais de 50% das pessoas que ganham na loteria estão pobres hoje. Sem contar aqueles que foram vítimas da mulher ou dos filhos da família, mataram para ficar com o dinheiro. Tá bom hoje, viva hoje, curta hoje, mas não se apegue a esse bom hoje, porque amanhã ele passa. Tá ruim hoje, não se mate não, porque amanhã passa. Esses dias eu estava no terreno, lá em cima, na Chapada do Araripe, e eu fico lá sozinho, meditando, estudando, lendo. E aí vai passando os dias vão passando, eu chego numa segunda, quando é no domingo, de tanto eu estar só, estar em silêncio, estar meditando, chega uma hora que eu fico entediado. Aí eu disse, poxa, não devia estar entediado. Aí eu disse, lógico que eu estou entediado. O tédio faz parte da natureza humana. Aquilo que é natural ao ser humano, ele não é por ser um Buda, que não sou ainda, luto por isso, busco isso, que você não tenha sofrimento. Agora você vai ter a percepção de que esse sofrimento é passageiro, você vai ter a percepção de que esse sofrimento está sendo causado justamente por sua mente, que está lhe levando para o futuro ou para o passado. Se ele leva para o passado, você vai remoer mágoas, arrependimentos. Se ele leva você para o futuro, você vai criar ansiedade, sofrimento. Aí você tem essa percepção e diz, peraí, mente, se acalma aí, fica aí. Aí quando eu caio no tédio, eu digo assim, eu tenho duas opções. Eu posso fazer alguma coisa, capinar, dar banho nos cachorros, limpar o terreiro.
Ou eu posso ir ali no vizinho conversar um pouquinho, jogar a conversa fora. Ou eu posso curtir o tédio. E às vezes eu faço isso. Às vezes eu tô com preguiça, não quero fazer nem lavar, nem dar banho em cachorro, nem limpar o terreiro. E tô cansado também das conversinhas abobrinhas que rolam na vizinhança. Eu digo, se eu curtir esse tédio até o fim, ele acaba. Por quê? Porque ele apareceu. Ele desaparece. Ele também é impermanente. E às vezes eu vivo esse tédio, eu fico deitado, entediado na rede, mas eu fico até o fim. E aí eu durmo, e no outro dia, tédio da minha vida, nem lembro mais, e acordo com um estado de ânimo completamente diferente. Buda diz que quando aparecer um sofrimento, sofra até o fim. Gaste esse sofrimento, essa lamparina até o último gás. Porque se você fugir, se você se desviar, ele volta. Se você quer chorar, chore. Agora gaste suas lágrimas até o fim. Feche-se dentro de um quarto e chore, chore, chore. Não deixe ninguém lhe tirar de lá, porque você tá, você vai ficar deprimido, depressão, doença e tal. Não, chore, chore, que vai ter uma hora que acaba a lágrima. E você pode sair de lá e com ânimo novo. Mas nós temos essa mania de fugir. Não presta, não gosto, não posso fazer nada para acabar, eu fujo. Aí eu fujo na cachaça, eu fujo na droga, eu fujo na novela, eu fujo no celular, eu me distraio dessa realidade que é justamente essa que eu estou vivendo agora, o tédio, o sofrimento por perder alguém, por perder alguma coisa. Então, viva até aquilo que você não gosta. Sofra porque não tem e não está debaixo do seu querer, da sua vontade. As coisas vêm de fora e vão lhe atacar, vão lhe atingir, vão lhe afetar. Por mais que você esteja numa boa. Eu sempre digo, olha, gente, entre o plantar e o colher, tem todas umas condições externas. Buda diz, seja feliz plantando, mas não espere para ser feliz quando colher, porque a colheita é incerta, a plantação é sua, é certa, mas a colheita é incerta. Se não chover e você não pode fazer nada, seu feijão não nasce. Se os passarinhos, quando você plantar e der as costas, for lá e arrancar os grãozinhos que você pôs na terra, não nasce. Então você não tem condições de garantir a colheita. Você tem condições e seja feliz plantando. Não queira, não espere pelas recompensas. Seja feliz fazendo o que você tem para fazer. E é hoje, é agora. Ninguém faz nada amanhã. A gente faz hoje. Não deixe para amar só quem você acha que vai te amar. Ame, porque o amor é seu. Nasceu dentro de você. Ame. Amor platônico. Aquele incondicional. Eu amo porque eu amo. Ela não lhe ama. Problema dela. Não sabe o que está perdendo. Mas eu amo. Eu não vou tirar, rasgar, arrancar esse amor porque ela não é correspondida. Então, viver, o estar desperto, é justamente viver o aqui e o agora. É não esperar nada pelo amanhã. A verdade é essa agora. Veja como é interessante. Se eu pegar e fechar minha mão aqui e chegar para um de vocês, para Nonato, sem ele ver, que eu chego já com a mão fechada e digo, ó, Nonato, eu tenho um diamante aqui para te dar, tá na minha mão. A mão está fechada. Nonato pode acreditar e pode não acreditar. Se ele acreditar, é uma crença. Se eu abrir a mão e Nonato vê que tem um diamante, ele não precisa mais acreditar. Essa é a diferença de ver e crer. Quando você vê,
precisa acreditar mais. Não precisa conceitualizar. Veja. Pronto. Perceba. Pronto. A meditação é isso. Perceba o que vem na tua mente. Não acredite no que vem na tua mente. Não se apegue ao pensamento que chegou. Para e percebe a tua mente devanear. Pular de galho em galho. Que quando ela perceber que não está sendo notada ou então alimentada por você mesmo, vai desaparecer. O pensamento surge, desaparece. Agora, quando ele surge, eu acredito nele, acho que sou eu, me agarro e levo uma historinha adiante. Daqui a pouco eu estou pensando em Nonato, daqui a pouco eu estou pensando no trabalho de Nonato, daqui a pouco eu estou pensando no fim de semana onde vai ser de Nonato, e pá. E eu crio uma historinha de um pensamento que surgiu, que se eu apenas tivesse observado, ele passava. É assim que você faz quando está na parada do ônibus. Você vai para o Crato, aí vem um ônibus, Tiradentes, aí você não pega, passa. Aí vem um ônibus Barbalha, aí você não pega, não é o seu, passa. Mas não. Essa identificação com o pensamento faz com que a gente retroalimente. Damos corda e ele vai se alimentando, se alimentando. Daqui a pouco você vira um bicho. Ah, eu me lembro que Nonato me fez isso, porque Alexandre foi... o cara num dia ruim, estava mal-humorado, estava com problema, não me cumprimentou direito. Aí eu digo, poxa, Alexandre não gosta de mim, aquele cara é azedo, aquele cara... Pô, eu criei uma história, quando na realidade Alexandre estava apenas passando por um momento ruim, não estava afim de conversa. Olha a diferença. Olha quando você cria seu ponto de vista, você está criando outros opostos. Quando você cria um conceito, você está criando outros conceitos opostos. Então Buda diz, perceba, veja, mas não se agarre, não se apegue. Deixa passar, porque vai passar. A realidade, ela é agora. Não espere que ela seja amanhã do mesmo jeito. Quem me vê falando hoje e me visse há 5 anos atrás, não diria, não é a mesma pessoa. Não é feio mudar, porque a vida é mudança. Aí cria-se no Ocidente essa barreira contra a mudança. Ah, Alexandre hoje é assim. Se amanhã Alexandre disser que pensa completamente diferente do que pensavam outras pessoas, vai dizer, ah, ele é instável, ele é inconstante. Não é? Não. Ele apenas vai vendo e percebendo que aquela realidade que ele acreditava não é dessa maneira. Hoje ela é de outra. E de outra amanhã. E futuramente será diferente. Eu sou essa metamorfose ambulante. Eu preciso ser essa metamorfose ambulante. E aí acaba com essa rotulação. Eu sou, né? Aquela a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Você está sendo assim agora. Amanhã você pode ser completamente diferente. Que diga, ou que digam as pessoas que passaram por uma experiência de quase morte. Já li figuras, cientistas, céticos, ateístas, que não acreditavam em absolutamente nada a não ser na matéria, passar por uma experiência de quase morte e voltar completamente diferente, com seus conceitos completamente derrubados, destruídos. Basta uma coisinha de nada acontecer na nossa vida para quebrar esses nossos conceitos, esses nossos rótulos, concepções. Aí Buda disse, não se pegue a concepções, se pegue a percepção, basta perceber, basta ver. Porque o que você está vendo agora, se você se apegar, você vai sofrer, porque amanhã não será mais assim. Então essa é a reta visão.
Se você conseguir ficar dentro da tua casa, ou dentro da tua vida, 24 horas com essa reta visão, Buda diz que você sofrerá muito menos ou não sofrerá. Um Buda, ele vê as coisas como elas realmente são no momento que surge, agora. Sem conceitualização, sem concepção. Percepção apenas. Um Buda, ele não esquece nunca que existe uma lei soberana sobre o universo que se chama a lei da impermanência. Tudo muda a todo instante. E se muda, eu não me apego. E se eu me apego ao seu desejo, eu sei que o desejo acaba numa insatisfação ou numa satisfação efêmera e passageira, que quando passar eu vou sofrer também. Então eu prefiro não desejar. E aí você pode dizer, Nelice, como é que se vive sem desejar alguma coisa? Aí Buda diz, deseja apenas estar desperto todo o tempo. Tenha isso como meta. Mas nós nos iludimos, nos distraímos com tudo que é bobagem. Esquecemos do necessário. Esquecemos de estar sempre com essa reta visão. Nos distraímos com qualquer bobagem. Coisas insignificantes. E aquilo que realmente é importante, nós esquecemos. Tem uma história que conta que um mestre, diante de seus discípulos, ele coloca um grande jarro vazio e coloca umas pedras grandes dentro desse jarro. Enche o jarro com os paralelepípedos. E aí ele diz, pergunta para os seus discípulos, cabe mais alguma coisa aqui? E os discípulos, não, já está cheio. Aí ele vem com uma britazinha fina, coloca, o jarro fica cheio de brita. E aí os discípulos viram quanto cabia de brita ali dentro. Aí ele diz assim, e agora, cabe alguma coisa aqui? Aí o discípulo, não, agora está cheio, mestre. Agora não cabe mais nada. Aí ele vem com areia fina, aí... E ali entre as pedrinhas e as pedronas cabe um monte de areia fina. E ele diz, e agora? Encheu? Agora encheu, mestre. Agora não cabe mais nada. Aí ele diz, então... Aí ele pega a água, um jarro d'água e... Aí a água entra na areia. E agora? Ele disse, não, mestre, agora não cabe nada. Agora ele disse... Aí o mestre disse, então tente fazer isso ao contrário. Coloque primeiro a areia. Vai caber alguma coisa depois? Vai caber a brita? Vai caber as pedras grandes? Não. Porque as pedras grandes são as prioridades. Se você não colocar prioridade, aquilo que é realmente necessário na tua vida, encher de pedrinhas, areias e água, quando você precisar de espaço para as suas prioridades, não terá mais. Porque você encheu de abobrinhas, de besteirinhas. Aí Buda disse, o Buda é aquele que está desperto, que tem como prioridade a reta visão. Vê sempre a realidade como ela é. E não como eu quero que ela seja. Não como eu acho que ela é. Se você riscar um 6 no chão, o número 6, e botar uma pessoa de um lado e outra do outro, aqui está do lado de cá vai dizer que é um 6, aqui está do lado de lá vai dizer que é um 9. Pontos de vista diferentes. Quando eu tenho e quero que meu ponto de vista seja respeitado, eu preciso respeitar o ponto de vista do outro. Mas Buda diz, não tenha ponto de vista. Perceba a realidade como ela é. E viva dentro dessa realidade. Viva dentro desse mundo impermanente. Em constante processo de mudança. Eu não sou. Eu estou. Eu estou sendo. É hora de acreditar
que não existe o bicho-papão. Lembra do tempo que a gente era pequeno e os pais da gente diziam que tinha um bicho-papão no armário, se a gente não dormisse, o bicho-papão pegava a gente? Depois que a gente cresce, não foi preciso ir lá abrir o armário e ver que o bicho-papão não estava lá dentro. Nunca existiu o bom bicho-papão. Então Buda diz, olha, nunca existiu essa... E não existe esse ponto de vista particular seu que você quer impor sobre alguém. É bicho-papão. E se eu tenho um bicho-papão, o Nonato tem outro, Alex tem outro, Fátima tem outro, Tamara também. Mas, na verdade, não existe bicho-papão. Crenças, dogmas, teologias, ideologias, bicho-papão para lhe assustar, para lhe deixar preso, para lhe iludir. Não existe felicidade sem liberdade. Não existe liberdade enquanto você estiver acreditando no que os outros dizem e deixando de viver sua própria experiência. Buda foi fantástico. Buda foi um grande psicólogo, né? Na verdade, Buda foi um grande psicólogo. E o mais antigo psicólogo que a gente tem notícia. Então, reta visão é estar envolvido com esse momento. Reta visão é ver a vida como um fluxo, um processo, como um movimento, como uma mudança. Não tente encapsular a realidade, não tente enquadrar a realidade, não tente congelar a realidade, porque você não consegue. Porque a lei suprema do universo é a lei da impermanência. Tudo muda o tempo todo, inclusive nós. Inclusive nossas células. Eu estou falando agora, tem milhões de células no meu corpo morrendo e outras nascendo. Minha barba está crescendo. Meu cabelo também. Meus pensamentos também são impermanentes. O que eu penso hoje, amanhã posso não pensar. Posso pensar completamente o contrário sobre isso. Por que eu vou me agarrar a esse pensamento achando que ele é o verdadeiro? E nós temos essa presunção de achar que a minha verdade é a verdade que deve prevalecer. Verdade não tem dono. Krishnamurti diz que verdade é um caminho, é um lugar que não tem caminho. É o lugar, mas não tem caminho. Então, gente, quando eu disse que, e botei o tema dessa nossa conversa como budismo claro e simples, ele é claro e simples para explicar, né? Mas talvez não seja tão simples para vivenciar. Precisa estar atento. Aí daí vem as outras nobres verdades, os outros 7 passos que Buda fala. Então, para que essa reta visão, eu permaneça consciente dela, é preciso que essa reta visão, eu preciso que eu tenha uma reta intenção. A intenção de continuar em busca e vivendo ela. Eu preciso ter um reto esforço para me manter consciente do aqui e agora. Eu preciso ter a reta concentração e a reta meditação. Tudo isso é para me manter desperto. Perguntaram a Buda como é que você consegue sintetizar toda a sua doutrina em uma única palavra. Aí Buda disse, consciência. Mantenha-se consciente das leis que regem o universo. Mantenha-se consciente do presente, do aqui, agora. E viva esse aqui e agora. Não deixe para amanhã. Não há nenhuma garantia de você estar vivo amanhã. Não deseje isso, aquilo, outro, pensando que isso vai te fazer feliz, porque dentro do desejo vem a própria insatisfação, ou a satisfação efêmera de conquistar esse desejo, de realizar esse desejo. Perca seu tempo com desejos e com apego se o mundo está num processo
constante e se você está num processo constante de mudança. A água estagnada apodrece. Quando a tua vida está nessa estagnação, você fica, meu Deus, como você sofre, porque você quer parar, você está parado num mundo que tem movimento e tudo é movimento. As pessoas, que tédio, Por quê? Porque estão parados num mundo que não se permite nada ficar parado. Sofre. É isso? Pois não? Só para lembrar que já passou de 1 hora. Tá bom. Só para lembrar o horário. Tudo bem. Então, para resumir, para fechar, eu queria deixar essa frase aqui. O tolo rejeita o que vê, não o que pensa. O sábio rejeita o que pensa e não o que vê. Obrigado. Namastê. A palavra com quem gostaria, quem quisesse pronunciar, fique à vontade. Boa noite, Nelly. Boa noite a todos. Boa noite. Tá me ouvindo, vocês? Sim, pode falar, Neuza. Tudo bem. Oi. Boa noite. Obrigada pela palestra, como sempre, maravilhosa. Muito bom o aprendizado, muito bom ouvir essas palestras. E eu queria dizer a você, quando você disse que a turma daqui chega atrasada, eu estava no ar. Quando eu entrei, eu dei boa noite e disse que ia desligar a câmera e o microfone. E eu queria dizer que sua camisa está muito bonita. Boa noite, gente. Boa noite, viu? A paz de Deus para vocês. Boa noite, minha irmã. Seja sempre bem-vinda. Foi presente de Neuzinha essa camisa do taoísmo, ó, gente. Cheia de linda camisa, né? Obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ligue o microfone, seu Cícero. Cícero, liga o microfone, tá desligado. Se alguém quiser falar enquanto ele liga o microfone. O microfone muda. Cícero, seu microfone está desligado. Ele foi desligar e saiu. Ele é igual a muitos de nós. Tem um problemazinho com essa tecnologia, né? Alguém mais quer expor alguma coisa, acrescentar, discordar, criticar? Gente, a gente está aqui para debater também. Buda disse assim, ó, não se apegue nem ao budismo, nem ao que eu digo, viu? Não se apegue, isso é apenas uma seta orientando um caminho. O caminho quem tem que fazer é você. O caminho é seu, é individual. Então, isso aqui só serve como lembretes, que talvez possa realmente ajudar a viver melhor nesse mundo tão conturbado e tão cheio de dukkha, cheio de sofrimento. Então, se você quiser discordar, se você quiser acrescentar, não precisa só abrir o microfone para elogiar, não, tá, gente? Senão vai me deixar cheio da bola. Vocês podem também discordar, criticar e acrescentar, por amor de Deus. Ou não, se não quiser, a gente dá tchau, tchau e fica para a próxima. Alexandre, meu velho, fale alguma coisa. Eu queria falar da minha experiência, Nelson, sobre o budismo, que até hoje eu não encontrei literatura mais prática do que essa. Exato. Qualquer literatura que você pegue budista, pode ser uma página, pode ser um livro inteiro, ela é uma literatura para você praticar na mesma hora. Então, assim, eu assino embaixo sobre o que você falou, quando disse que o budismo que o Buda foi o primeiro psicólogo. Porque o budismo é um caminho de autoconhecimento, sabe? Tudo que você pega sobre o budismo, você está lendo ali é um espelho. A literatura budista, para mim, ela funciona como um espelho. E é isso. Exato. Exatamente, Nonato. Exatamente.
Alguém mais? Cícero tá falando ali, mas não tá abrindo o microfone, tá difícil. Tâmara, você Aí, quer tá me ouvindo agora? Agora, Cícero, agora! Eu tenho uma frase aqui de Buda, que eu vou ler aqui para você, que eu escrevi. Eu estava rascunhando um livro e fiz no papel. Ele diz assim: fazei de vós uma luz, confiar em vós mesmo. Não dependeis de mais ninguém. Fazei do seu ensinamento a vossa luz. Confiai neles. Não dependeis de nenhum de outro conhecimento. Então, você é o mestre. Não existe outra pessoa. Como você falou aí, você diz uma coisa, eu digo outra, talvez nós não chegamos ao denominador comum. Certo? Então, é você que deve escolher, estudar e tirar lições. Não acreditar em livros, nem em mestres, os antepassados. Você tem que acreditar em você, viver sua vida no momento agora. Agora, o desejo, eu comparo como o ego. O desejo ele é uma faca de dois gumes, para o bem e para o mal. É como a mente. Então, o homem tem que ter desejo para conseguir coisas boas. E também tem um desejo que é um desejo maligno, que ele vai ter problema no futuro. Certo? É a mesma coisa do ego. O ego tem que andar junto com o eu e o ego tem que andar junto. Não pode ter só o eu e nem ter só o ego. Que é o quê? É o equilíbrio. Tá me ouvindo? Buda diz, Cícero, Buda diz que o desejo é como mel numa navalha, no fio de uma navalha. Ele é gostoso, o mel, mas quando você passa a língua, corta. Sangra. Mas você tem que comer o mel. Porque tudo, Buda, o ensinamento de Buda, ele é muito simples. Tá? Agora, então, é simples e doloroso. Né? Todo mundo é como diz. Como é que ele, meu Deus? Deixa eu me lembrar aqui. Eu não sei se eu tenho aqui que eu escrevi, você está aí, eu estava anotando. Tem aqui. Vou mostrar aqui. É como diz aqui. A sabedoria de Buda, ela é tão imensa quanto é vasto o oceano e sua essência e toda a sua misericórdia. Certo? Então, o conhecimento de Buda é muito vasto de conhecimento. E é simples, é cotidiano. É você perceber o que está fazendo. Né? Saber o que é correto e o que é o errado. Não precisa... Essa leitura que você fez aí de Buda, a primeira que você fez, estava até aqui nas minhas anotações para ler também, sobre quando ele exorta você a viver e não acreditar em ninguém, e não ter nenhuma outra realidade a não ser a sua, a experimentada, a vivida. Né? Essa frase eu também li hoje, estava num dos livros, e eu escrevi muita coisa aqui, mas na hora eu não li, porque eu vou falando aqui de forma intuitiva, né? Improvisada, mas essa fala é fundamental, importantíssimo você ter trazido. Muito obrigado, viu, Cícero? E outra coisa, você é uma fórmula, você é único, então indistinguível. É isso? Não é igual ao outro. Pronto. Obrigado, viu, Cícero? Muito obrigado aí para não ultrapassar o tempo. Tá bom, meu irmão, um abraço, seja sempre bem-vindo, viu? Amém. Alguém mais quer expor alguma coisa? Fica à vontade. Não. Eu não quero mais não, aí tá bom. Eu tenho aqui um livro, A Doutrina de Buda, ela é de inglês traduzida em português. É meu livro de cabeceira. Muito bom, muito bom.
Qualquer dia você Isso faz aqui- você faz um estudo sobre esse Não, livro. não, a minha idade não dá mais. Eu tô esquecendo até a chave aqui da casa. Não tem mais condição, não. Pronto. A Tâmara vai fazer uma meditação final, não é isso, Tâmara? Para a gente relaxar e já que alguém mais, se ninguém mais quer colocar alguma coisa, a gente pode fazer uma meditação final de uma respiração para relaxar, tá bom? Exato. Afonso. Delito. Não é isso. Evandro ligou o microfone. Você quer falar, Evandro? Isso, Evandro. Estou vendo que você também ligou a câmera, né? Quer falar alguma coisa, meu querido? Fica à vontade. Acho que congelou a imagem dele, tá parado. Tá parado. Acho que houve uma paralisação aí. Então vamos encerrar, né? Antes eu quero só agradecer a todo mundo. Obrigado pela paciência, obrigado por me ouvir. E estamos sempre aí, prontos para ajudar no que for preciso. É só contar com a gente sempre, tá bom? Obrigado e vamos lá. Bom, vamos fechar os olhos e vamos agradecer este momento presente e o conhecimento que nos foi dado. Vamos inalar, exalar, inalar lento e suave, exalar. Cada quem no seu tempo pode abrir. E muito agradecida, Nelson, e a todos que estiveram presentes. Obrigado, gente. Obrigado, Nelson. Foi muito bom. Uma fala Muito libertadora. obrigada, Nelson. Mais uma vez, foi muito bom. Obrigado a vocês todos.